Boa noite, meus queridos amigos, ouvintes. Estamos aqui com o Toque do Dia, que já se tornou costume nas quinta-feira, nós transmitirmos uma palavra, com um irmão que Deus tem colocado em nosso coração. Convidamos e eles prontamente vêm para transmitir o que Deus tem dado para eles, essa mensagem, essa palavra. E hoje nós convidamos a Ramão Tomicha. Ramão, que é membro da igreja neotestamentária ali da Frei Mariano, e ele tem um ministério ali junto com o pastor Eliseu, no Previsul. Ele está tocando aquela obra ali, centrando o seu trabalho no como que é lá? No Previsul, fugiu, Previsul. Ele tem um trabalho ali, palavra desta noite, aqui no Toque do Dia. Por favor, Ramon, chega até aqui. Boa noite, meus amigos, boa noite a todos os que estão nos ouvindo neste momento. Como nosso irmão Marquinho aqui falou, nós estamos aqui com esse propósito, de trazer uma mensagem, uma reflexão para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo neste momento, e você que talvez algum dia, vai ficar arquivado aqui essa mensagem, como outras tantos que Marquinhos já fixou aqui nesses arquivos, que você pode acessar no Toque do Dia, e que essa mensagem fala com você o tempo, que Deus trouxer você para fazer uma reflexão juntamente conosco nessa mensagem, nessa palavra que nós iremos agora compartilhar com todos vocês, tá? Então que Deus seja presente, nesse tempo, neste momento. É um momento muito importante, é um momento em que nós, como igreja, estamos aqui desenvolvendo, a missão, obedecendo uma ordem que Jesus nos dá. Todos nós temos essa missão, todos nós que já recebemos o Senhor, que conhecemos o Senhor, que sabemos os propósitos do nosso Deus, de propagar essa verdade, de levar essa verdade, essa mensagem até os corações. Então, nosso objetivo aqui não é falar de nenhuma religião, Nosso objetivo aqui é falar de Jesus, é falar do propósito de Jesus, E nessa noite eu quero compartilhar com vocês um milagre, uma manifestação do poder de Deus na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você medita comigo, uma passagem aqui no livro de Mateus, do capítulo 8, no versículo 23, eu vou ler com vocês aqui, e depois nós estaremos aí fazendo uma reflexão, dessa mensagem, e que ela sirva de ânimo, que ela sirva de coragem, para que você, se porventura esteja, passando por alguma turbulência, alguma tempestade na sua vida, no seu ministério, na sua família, independente, aonde e como você está passando, eu quero dizer para você que Jesus acalma tudo isso. Às vezes não é fácil a gente entender, mas nós sabemos que Ele vai acalmar. Amém? Então eu quero ler com vocês aqui, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Será que você tem feito essa pergunta também? Apesar de conhecer Jesus, apesar de já ter passado algumas experiências com Jesus, será que a sua pergunta tem sido essa? Quem é esse?
E nós estamos aqui dizendo que esse é Jesus. Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Aquele que veio com uma missão, né, de nos resgatar, de nos reconciliar novamente ao reino do nosso Deus, o nosso Senhor. Amém? Eu quero orar com você, antes da gente começar a meditar. Feche seus olhos aí, vamos fazer uma pequena oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, na Tua presença, eu quero aqui, Senhor, colocar diante de Ti esse tempo que nós estaremos aqui, nessa reflexão, nessa meditação, Pai, dessa passagem, desse trecho que a Tua palavra nos deixou relatado e que o Senhor sabe que nos serviria, como hoje vai servir e está servindo, Pai, e vai continuar servindo para muitas pessoas que estão ouvindo e que ainda irão ouvir essa mensagem, essa palavra. Então que o Teu Santo Espírito possa ter realmente toda a liberdade e todo acesso aos corações ouvintes e levar nesses corações a Tua verdade, a Tua palavra, a Tua fé. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui diante desse texto, né, que nós acabamos de ler, nós podemos voltar, né, um pouco atrás e nós vamos ver que Jesus, ele estava na trajetória diária dele, na caminhada diária dele. E a missão de Jesus, né, era levar até essas pessoas. Então nós vamos mais além. E às vezes, né, Deus ele tem estado na sua trajetória, no seu ministério, né, realizando isso. Não ficamos nesse comodismo, não ficamos na nossa zona de conforto, apesar de vermos Jesus realizando grandes milagres, né, grandes obras, transformações. Então Jesus sempre vai estar agindo na minha e na sua vida em determinado tempo, em determinado momento, né? E isso pode muitas das vezes levar e nos deixar nessa zona de conforto. Tá bom aqui, né? Tá bom aqui. Para que a gente continuar? Ou então às vezes nós, envolvido ministerialmente, né, nessa missão, nos esquecemos que temos não somente no local onde nós estamos, mas temos outros desafios. E Jesus nos convida a mim, convida você a dar um passo, né, mais adiante, numa margem, os propósitos de Deus mais à frente. E Jesus ele está te convidando a esquecer, não esquecer, mas deixar com que tudo que realizou, tudo que já aconteceu, tudo que já houve, já passou, já foi passado, né? Temos outros desafios, temos outras pessoas a serem alcançadas, outros locais a serem alcançados, mas às vezes nós queremos permanecer do lado de cada margem, porque está havendo milagres também, está havendo realizações dos propósitos de Deus também. Mas Jesus ele chama os discípulos dele para atravessarem para outra margem. E eles então entram no barco, né, e começam a navegar, e a Bíblia relata que na travessia começa a se levantar uma tempestade. Começa a se levantar, né, um grande e forte vento. E quem é navegante, quem já andou nesses pequenos rios nossos aqui do Pantanal, sabe que num vendaval não é fácil você navegar. É perigoso você navegar. Você corre riscos ao navegar em uma tempestade. Mas imagina então já num lago muito maior ou no mar, né? Então aqui nós estamos vendo que com certeza era um trajeto um pouco longo, e diz a história aqui que as ondas eram tão fortes, tão altas, que quase levava, né, o barco a pique, a naufragar. E os discípulos, né, até então estão ali, inclusive no meio dos discípulos havia homens experientes como Pedro, né, que era pescador, então tinha grandes experiências, né, com certeza nessas situações. Mas a experiência humana diante de uma situação
em que humanamente não temos como ter o controle ou o domínio, chega ao ponto que começa a nos desesperar, chega ao ponto que começa a nos assustar, né? Então, apesar de toda a experiência, né, desses homens que ali estavam diante de alguns vendavais que com certeza já haviam passado, neste momento causou a eles temor, susto, pavor, medo, né? E diz a Bíblia que as ondas estavam batendo no seu barco, estava trazendo, né, esse desespero, mas Jesus dormia. Em meio a tudo isso, Jesus estava dormindo, descansando. Então nós podemos ver aqui a natureza humana de Jesus. Como eu disse anteriormente, ele havia saído de várias situações em que ele manifestou ali, através da vida dele, da presença dele nessas localidades de enfermidade principalmente. Ele havia realizado milagres, ele havia realizado grandes obras ali, né? Então, aquela correria, o povo atrás de Jesus, imagina, né? O dia inteiro, Jesus atendendo a multidão, e chega na travessia, né? Essa calmaria que até então estava sendo esse trajeto, esse percurso, Jesus, como homem cansado, ele foi também descansar, ele dormiu, né? E o vento sacudia o barco e batia para lá, e Jesus está tranquilo, mas os discípulos não. Os discípulos estavam apavorados, assustados com tamanha tempestade que estava ali acometendo, né, a trajetória do percurso em que eles estavam ali desenvolvendo. E hoje, na nossa trajetória, quando Jesus nos desafia a ir um pouco adiante, a realizar algo fora do nosso contexto, fora da nossa zona de conforto, né? Então Jesus nos chama para dar um passo, um desafio, porque a missão é grande, né? A obra é grande. A palavra diz que a seara é muito grande, né? E os ceifeiros são poucos. Então, quem está hoje na missão de levar o Evangelho tem sentido essa dificuldade, tem sentido, né, essa sobrecarga, porque são poucos trabalhadores, são poucos que estão entendendo ou se dispondo, né, a fazer essa obra de levar o Evangelho. E Jesus aqui, ele estava, né, nessa trajetória, ele estava também nesse desgaste que um ser humano sente. Apesar de Jesus ser Deus, aqui ele era homem, e como homem sentia o cansaço que eu sinto, o cansaço que você sente, as dores que eu sinto, as dores que você sente. Então Jesus, ele nos ensina, né, nessa lição, os desafios de poder caminhar essa caminhada do Evangelho. Uma caminhada que ele diz que não é fácil. Ele nunca disse que seria fácil. O que ele sempre nos diz é o resultado da caminhada. Isso é o que Paulo fala, é o prêmio maior, né, que está proposto, que está lá na frente para aqueles que estão nessa caminhada, disputando. Só que Paulo, ele usa, né, uma analogia do esporte, onde todos correm, mas um só vai ganhar o prêmio. O Evangelho é diferente. O Evangelho, todos que correm, todos que se esforçam, todos que se dispõem, todos serão recompensados. Todos serão e chegarão, né, na vitória proposta, na promessa do nosso Deus, que é a vida eterna, que é o prêmio maior do que qualquer pessoa pode desejar. Então, que essa trajetória do Evangelho, essa tempestade que você talvez esteja passando, não seja um momento de você desanimar.
Eu quero dizer para você que talvez você, como eu, também sente as tempestades batendo no nosso ministério. Sente as dificuldades que é nós levarmos esse evangelho verdadeiro, esse evangelho da verdade, não um evangelho maquiado, não um evangelho onde eu posso querer manifestar, né, algumas situações que possa motivar você a caminhar comigo. Não é comigo. Eu sempre digo que nós que levamos o evangelho, nós nunca seremos, não podemos e não devemos nos intitular como a fonte das pessoas. Porque senão as pessoas vêm, porque eu estou liderando um trabalho juntamente com o pastor Eliseu, as pessoas não podem achar que eu, Ramão, sou a solução dos problemas, que eu, Ramão, tenho a resposta para todas as questões que elas têm. Não posso dizer para essas pessoas que eu sou a solução ou eu faço parte da solução. Não, eu simplesmente posso me colocar como uma seta aonde eu estou direcionando você que está perdido neste mundo, você que está passando por essa situação, por essa tribulação, por essa tempestade. Você pode olhar para mim e eu tenho que indicar para você: Jesus é o caminho, Jesus é a fonte, porque Ele é uma fonte inesgotável. Enquanto mais nós tiramos dessa fonte, mais ela produz. É diferente da minha situação. Talvez por um momento eu possa até suprir a sua necessidade, eu posso suprir as suas perspectivas, por um momento, por um tempo. Mas quando eu me deparar com uma situação como essa que os discípulos estão se deparando aqui na travessia, eu posso me comportar como eles, assustar. E aí? Aí eu vou lembrar que Jesus está comigo, mas Ele está adormecido dentro de mim. Jesus é uma história para mim, Jesus é algo que foi muito bonito, é uma história que passou. Então, quantas pessoas cristãs hoje, ou quantas pessoas que não se denominam cristãs, são pessoas que estão presas em uma religião ou algo parecido. Então Jesus é uma história, Jesus é algo que passou e Ele está adormecido no seu barco, Ele está dormindo, está descansando. Por quê? Para Jesus não tem tempo ruim, não tem tempo bom. Ele é e sempre será esse Deus poderoso, diferente de eu, diferente de você, diferente de nós, seres humanos. Então eu quero convidar você a não se relacionar com uma religião, mas se relacionar com Cristo, com Jesus. Despertá-lo neste momento que você está passando. Chamar por Ele, clamar por Ele, sacudir o Senhor Jesus com as suas convicções pessoais, com seus anseios de poder receber dEle esse diálogo, esse relacionamento, ao ponto de você entender quem Ele é. Porque como nós finalizamos aqui a leitura, os discípulos, apesar de estar andando com Jesus, ainda quando Ele realiza todos esses milagres, Ele pergunta: quem é esse? Quem é esse? E talvez você está perguntando, né? Quem é esse? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua trajetória, na sua caminhada? Você que está, como eu, envolvido, comprometido nessa missão, né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ou onde está Jesus neste momento que você está passando de turbulência? Você decidiu, como os discípulos, apesar de estarem andando com Jesus, vendo Jesus realizar grandes prodígios, grandes milagres, mas quando chega o momento em que eles são acometidos a essa situação desastrosa, a essa tempestade, eles se questionam: quem é esse? Quem é esse? Então, queridos, que você que está me ouvindo agora, você que está aí fazendo essa reflexão comigo nessa passagem, você que já
tem esse conhecimento da nossa responsabilidade como cristãos, porque é assim que nós nos denominamos. Por que cristão? Porque nós decidimos seguir Cristo. Nós decidimos seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós somos melhores ou piores, não. Não somos melhores e nem piores. Nós simplesmente encontramos a verdade, simplesmente encontramos a solução, né? A causa maior, o propósito maior e melhor da vida e para a vida. E é isso que eu quero nessa noite, que você seja impactado, independente do problema que você está passando. Como eu disse, se você é um cristão envolvido na missão, você não está alheio, você não está fora, né, dessas possíveis e quase que certeiras, né, essas travessias do seu ministério, dos seus projetos, sejam ele pessoal, seja ele profissional, seja ele familiar. Qual tempestade que vocês têm atravessado? Financeira, como nós estamos vivendo hoje no mundo, né? Uma tempestade, um caos financeiro, e as pessoas estão desesperadas, e nós como igreja, nós como cristãos também estamos inseridos nesse contexto tudo, juntos, temos passado também por situações, temos o nosso barco espiritual tem sido, né, acometido nessas ondas das tribulações financeiras, outros com ondas, tempestade em seus relacionamentos conjugais, familiar, profissional, às vezes até pessoal. Você com você mesmo, que você não tem ainda uma convicção do porquê que você está passando por essa situação que às vezes nem você consegue compreender. Eu quero dizer para você que Jesus está no seu barco. Jesus está no seu barco. Acorde ele, desperte ele, porque a nossa fé, irmãos, a nossa falta de fé, como ele disse aqui para os discípulos, né? Porque vocês são tímidos, porque temem, homens de pequena fé. Então a nossa falta de fé, ela nos leva muitas das vezes a nos assustar, né? Ela nos leva a esquecer, apesar de termos passado experiências grandiosas com Jesus, né? Através do Espírito Santo em muitas situações, mas ela nos leva a esquecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Onde ele está? Né? Então nós temos todos os dias, né, o Espírito Santo hoje, que quando nós clamamos, quando nós o invocamos, ele vai nos responder, desde que nós, né, estejamos alinhados dentro da vontade do nosso Pai, dentro da vontade daquilo que ele estabeleceu como o caminho que nós precisamos seguir. Então, meu irmão, meu amigo, meu ouvinte, nessa noite, neste momento que você está ouvindo essa mensagem, eu quero que você faça essa reflexão, que você entenda e olhe para essa passagem que nós acabamos de ler aqui, né, aonde os discípulos, juntamente com Jesus, né, atravessam, vão mais além, e nós sabemos que a próxima parada seria numa cidade extremamente necessitada, né, da presença de Jesus ali, e com certeza os demônios que lá estavam naquela cidade, naquela próxima missão que os discípulos estariam com Jesus, com certeza absoluta, né, que esse adversário, esse inimigo, ele sabia que vinha vindo Jesus, ele sabia que vinha vindo a solução, ele sabia que vinha vindo ali a libertação para aquela localidade, para aquela cidade, e nós sabemos que o inimigo, ele não fica tranquilo, ele não vai ficar nunca quieto, ele sempre está em ação, em atividade, buscando meio de barrar a propagação do Evangelho. Por isso,
que eu digo, quando você decide, né, atravessar uma outra margem, andar nesse desafio do Evangelho, você tem que entender o seguinte, que há um adversário. E que às vezes, aonde o Espírito Santo está te incomodando ir, é um local que precisa de libertação. E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Não requer eu estar preparado, né, para uma guerra cheio de armamento, cheio de escudos, não. Eu preciso estar num relacionamento de fé, num relacionamento de comunhão, de obediência, né, com esse propósito de fazer com que essa verdade chegue a essas pessoas que estão sendo escravizadas, e elas precisam que você, que eu, que nós venhamos a falar dessa verdade. E temos que saber que o nosso adversário, o nosso inimigo também, ele não vai querer que isso seja de forma pacífica. Mas a luta não é nossa. Nos convém, né, nós nos armarmos das armaduras espirituais, nos revestirmos daquilo que Deus nos dá, que é a palavra dele, e em obediência a ela, nós fazermos chegar essa libertação aonde Jesus quer nos levar, aonde Jesus tem chamado você, aonde Jesus tem dito para você ir. O medo tem te assustado, os problemas que surgiram só de você pensar em ir já te assustou. Eu quero te dizer o seguinte, que Jesus Cristo, né, o Espírito Santo, ele é muito maior, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais grandioso do que esse adversário que quer barrar, que quer assustar, que quer se levantar, que quer aterrorizar, para que a igreja não faça, não desenvolva a missão que nós temos de falar do Evangelho, de levar essa palavra que vai libertar, que vai transformar, que vai convencer aqueles que não conhecem essa mensagem, que não conhecem esse poder, que não conhecem Jesus, não dessa maneira. Conhecer Jesus só de ouvir falar não vai fazer com que você seja mais que vencedor. É necessário um relacionamento, é necessário, né, um envolvimento, uma obediência em tudo aquilo que ele nos ensina. Aí nós seremos, sim, nele e com ele mais que vencedores. E quando surgir a tempestade, se nos faltar a fé, não vamos nos intimidar não, porque apesar de tudo isso, né, Jesus acalmou essa tempestade. Eu quero que você entenda que seguir Jesus não é um sinônimo só de bem-estar, tem os seus desafios. Então não se assuste na sua trajetória, na sua caminhada, quando as circunstâncias se levantarem. Não se assuste, você está no caminho certo. Bem-vindo a esse povo, né, guerreiro, a esse povo corajoso, a esse povo que não é poderoso, mas que confia e serve aquele que é poderoso, é aquele que criou tudo, é aquele que desenvolveu tudo, é aquele que nos dá essa missão nele, para que nele nós possamos realmente alcançar a vitória. Seguir Jesus não vai nos eximir de passar por tempestades, tá, irmãos? Seguir Jesus não vai deixar você livre, então não se assuste também com isso não. Não deixa com que isso venha apavorar você ao ponto de desvincular você da caminhada. Até ontem nós estávamos num culto de oração e eu ouvi uma irmã dizendo, puxa, é interessante porque parece que antes de eu estar me relacionando com essa caminhada, parece que as coisas não eram como é hoje, e hoje as coisas parece que mudaram, as coisas parece que mudaram de situação. Eu disse para ela assim, irmã, bem-vindo à família de Deus, bem-vindo à família de Jesus, bem-vindo na caminhada com Jesus, porque ele disse que o caminho não seria fácil. Mas ela disse uma coisa interessante, como eu tenho encontrado, apesar de tudo isso, eu tenho encontrado a sabedoria, eu tenho encontrado o conhecimento
que outrora me apavorava, que outrora me dava medo, e hoje eu já não tenho mais essa deficiência. Então, irmãos, é essa trajetória. Então, você não está livre dessas situações. Eu quero dizer para você que andar com Jesus, tá, exige simplesmente uma dependência nossa. O resto ele já fez. Seguir Jesus, né? Precisamos aprender a confiar nele, aprender a ter fé. Mas independente de tudo isso, o importante é ter Jesus em nosso barco. Porque quando nos faltar a fé diante das tempestades, que nos vai assustar e até mesmo apavorar, né? Quem já não passou por essa situação? Não podemos aqui deixar ou esconder as nossas deficiências humanas, porque a Bíblia não esconde nunca a história dos grandes homens, mulheres que fizeram parte dessa grande trajetória de fé. A Bíblia não esconde, né, as fraquezas, as virtudes, e nós queremos dizer para você que nós somos seres humanos como qualquer outro. O que vai diferenciar um relacionamento com a palavra, um relacionamento com Cristo, para desenvolver a nossa fé, e nessa fé nós atravessarmos as tempestades e Ele vai acalmar. Porque quando nós clamamos por Ele, né, Ele prontamente vai nos atender e vai acalmar a nossa tempestade. Então, se você tem passado por essa tempestade, meu irmão, eu quero deixar para você essa mensagem de ânimo, essa mensagem de consciência de que você não é um solitário nessa caminhada. Todos nós, grandes homens que deixaram a sua história na Bíblia, também tiveram as suas deficiências, mas neles Deus pôde manifestar o seu poder. Então, que Deus seja presente na sua vida, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua família, e que essa palavra te sirva de ânimo e de coragem. Em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a Ramon por essa palavra, né? Realmente não podemos evitar a tempestade. E se for necessário, despertemos a Jesus, né, que está no barco, né? Se não temos fé suficiente, vamos ter a humildade necessária para acordar Jesus. Isso. Né? E juntos vamos ver Ele resolver o problema e acalmando a tempestade. Amém. Né? Havia problema lá na frente, né? Havia um endemoniado ali esperando ser libertado por Jesus. Do outro lado, muitas vezes Ele nos convida para outro lado, e ali está o problema. E no caminho a tempestade vai vir, porque não quer que nós cheguemos ao destino. Ele não quer que nós cheguemos ali onde está realmente o problema, né? Então, queremos agradecer para o Ramon por essa palavra, e que realmente nós podemos ter um bom ânimo, como anima o Senhor Jesus Cristo. Tenha bom ânimo para seguirmos e assim saber que Jesus está no barco e Ele desperta e acalma a tempestade. Amém. Queremos agradecer a todos, que Deus abençoe. Na próxima quinta-feira estaremos aqui com um novo irmão para trazer a palavra de Deus. Boa noite, Deus abençoe a todos.